entrevistado, ele, Rogério Almeida, ultramaratonista, cheio de medalha no peito aí, inclusive, vem para falar um pouquinho de sua carreira pra gente. Rogério, primeiramente, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Você. Conta um pouquinho da sua trajetória e do seu início no esporte. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória ainda na corrida ela é curta. Começou há 4 anos devido ao sedentarismo e à obesidade. Eu pesava 120 quilos, hoje tenho 84 quilos. E devido aos problemas de saúde, triglicéridos, colesterol, todas essas coisas muito altas, fui convidado pelo Guilherme Rodrigues, da Graitim, para fazer uma aula experimental de corrida. E eu costumo brincar, né, que correr e coçar é só começar. Então, ou a pessoa ama ou ela vai odiar. E eu me apaixonei pelo esporte. E hoje tenho o prazer de falar que sou ultramaratonista, já fiz 2 desertos. Minha última conquista agora foi estar fazendo a maratona do Ushuaia, na Argentina, domingo, 42 quilômetros na neve. Uma prova muito difícil, muito técnica. Esse ano aqui tem sido um ano prazeroso para mim. Foi minha 20ª prova, tenho 75 provas oficiais. Foi minha 20ª prova com 3 maratonas e uma ultramaratona de montanha. Foi que eu me tornei ultramaratonista na Patagônia em abril, com 18 horas de prova. E Rogério, explica pra gente, né, pro ouvinte da Rádio Você, qual que é a diferença entre a maratona e a ultramaratona? A maratona, ela são 42 quilômetros e 195 metros. Tudo que ultrapassar essa quilometragem, ela passa a ser ultramaratona. Eu fiz a de montanha, eu optei por fazer uma de montanha. Eu gosto de provas difíceis, né? Deu para perceber que o meu negócio é deserto. Eu optei pela Patagônia, porque a Patagonia Run, a ultramaratona deles é considerada a 3ª mais difícil do mundo. Falei, então vou começar pela 3ª até chegar na Conrad, que é meu objetivo, que é a primeira ultramaratona mais difícil do mundo. E eu fiz esses 74 quilômetros, você tem que abrir mão de muita coisa. Foi 18 horas correndo, são montanhas, provas técnicas, onde um erro pode custar sua vida, porque você está numa montanha, então é só desfiladeiro, precipícios, e eu costumava até brincar, né? Se der sorte, se cair daqui fica tetraplégico, na melhor das hipóteses. Mas tem as ultras de rua, que nem essa de Conrads, que é só montanha, subindo e descendo, que não é tão perigosa, mas ela é muito desafiadora. A corrida te faz isso, te desafiar os seus limites. Eu costumo dizer que quando a pessoa não se preocupa com o tempo do amigo, ela costuma correr bem. Eu me preocupo comigo mesmo. Eu sou o meu maior adversário. Melhorar para mim, ter uma qualidade de vida e trazer, como o mundo me deu essa oportunidade de correr, hoje eu procuro devolver com um trabalho social que eu faço, que é o Correr Câncer Sofá Mata. É uma página social no Facebook, no Instagram. Não sei nem se eu podia estar falando aqui, mas não é uma coisa que é para ganhar dinheiro. Eu tenho meu trabalho, não vivo disso. Tenho colaboradores no canal, que nem se vocês quiserem correr. As pessoas, é o que eu falo, eu não quero dinheiro, dá uma inscrição, aí eu levo uma pessoa, ajudar aquela pessoa também sair. Porque um amigo sempre chama para ir num bar, né? Mas para chamar para fazer um esporte é muito difícil. Infelizmente é a realidade. E no Brasil hoje a gente sabe que o nosso governo municipal, estadual e federal, esse tipo de esporte eles não apoiam, né? Infelizmente é só o futebol que tem visibilidade e ainda para 2% de atletas, né? Perfeito. Em Americana, 6 horas e 14 minutos. Vamos abrir então para as perguntas do Paulo Filé e também do Rodrigo Alonso. Primeiramente com o nosso repórter do Grupo Liberal de Comunicação, também do Jornal Liberal. Muito boa noite, Alonso. Boa noite, Léo. Boa noite, Filé, Marcinho, Rogério, a todos os ouvintes também que nos acompanham. Rogério, conta um pouco da história dessas 4 medalhas que você trouxe aqui pra gente ver. Medalhas conquistadas em países diferentes, né? E também conte pra gente o que te motiva a correr em lugares diferentes, você que já correu em deserto, na neve, o que te faz ter essa vontade? Depois que eu comecei a correr, eu entrei na internet e coloquei
quais são as 50 provas que você não pode deixar de fazer antes de morrer. E aí eu estou riscando uma por uma lá. São poucas ainda, mas como eu tenho 41 anos, eu já fiz 8. Falta 42 provas dessas aí, né? E esse ano eu já pude realizar algumas, que nem essa foi a primeira maratona desse ano, que é a maratona da Disney, onde você corre lá os 42 quilômetros. Depois eu fui fazer essa ultramaratona que eu comentei com vocês, que foram 18 horas correndo. Depois fui no Rio de Janeiro, que é essa ultramaratona na Patagônia, do lado argentino, esqueci de falar, porque como tem o lado chileno e o lado argentino, foi do lado argentino, em São Martín, perto de Bariloche. E daí vim correr no nosso país, essa maratona aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, onde você passa por paisagens deslumbrantes, recomendo a todos, apesar de muitos americanenses aqui participar todo ano, cada vez mais, vai muita gente nessa prova do Rio. Esse ano eles até colocaram um desafio lá, que era correr no sábado 21 e no domingo 42. Eu não consegui me inscrever para o desafio, aí fiz só a maratona que estava lá escrito. E por último, essa da neve, que foi no Ushuaia, 42 quilômetros na neve, uma prova muito técnica, uma prova difícil, onde eu tive o prazer de fazer essa bem. Eu costumo dizer que eu fiz bem, perdi para poucos brasileiros, 3 profissionais mesmo. Eu fiquei em 16º no geral, com 3 horas e 51 minutos correndo, e em 8º na minha categoria, que é de 35 a 44, como eu tenho 41 anos. Então, o pessoal mesmo que chegou na frente é esse pessoal que está nessa faixa de idade, tirando os 3 profissionais que foram convidados para fazer a prova. E isso me leva a fazer isso. É gratificante você conhecer outras culturas e ver as dificuldades, que nem o meu tênis, graças a Deus, Deus me abençoou com o meu trabalho. Para gente que corre, mesmo amador, um tênis dura na faixa de 4 meses, de 600 a 700 quilômetros, ele não tem mais aderência. E tem muita criança aqui, a gente junta as camisetas de prova, boné, tênis, não serve para você, mas serve para uma criança. Então a gente faz sempre esse trabalho também voluntário. Então isso ajuda bastante. E nem eu tive a oportunidade na Patagônia de conhecer uma escolinha, e eu tirei 2 camisas que eu tinha levado e dei para as crianças. Isso para mim não tem preço que pague, né? E quando eu encontro uma pessoa na rua que fala assim, eu acompanho sua página, comecei a caminhar, pô, isso é o meu maior, assim, não tem coisa que vai alegrar meu dia mais que isso. Perfeito. Paulo Filé. Bom, Rogério, antes de mais nada, bem-vindo, né? Obrigado. Parabéns. Muito né? obrigado. Eu tenho formação acadêmica em Educação Física, então eu gostaria até de saber se você teve alguma iniciação por parte de estudos, se você partiu de uma carreira de ex-atleta que eventualmente ganhou peso, ou se você, a partir da obesidade, resolveu realmente aceitar esse desafio, perder peso e tornar-se um atleta, né? E uma segunda, né, nos momentos de maior solidão, nas grandes distâncias, né, quais são as principais estratégias que você usa para vencer seus obstáculos? Muito boa a sua pergunta. Excelente pergunta. Não que é dos outros participantes, não. Mas é uma pergunta que mexe muito com a cabeça, principalmente a última. Numa maratona, 50% é físico. Por que 50% é físico? É o que você treinou, se preparou. E os outros 50% é sua mente. Se ela parar, você parou. Então você procura desviar seu pensamento. Dá tempo de pensar em tudo, desde aquele carnê que você tem para pagar, a prestação da corrida, como também o que você está planejando. Da próxima vez eu vou fazer isso. Aquela discussão boba que você quer consertar quando voltar. Quando voltar. Acho que isso mesmo. Você fala assim, pô, puxa vida. A corrida te proporciona isso daí, né? Eu tive uma discussão boba até, e na meia maratona da City aqui em São Paulo, tive o prazer, correndo, se reconciliar com esse amigo. Eu fui na veia, então. Foi na veia. Você mexeu num... Eu fiz até um relato disso na minha página, que a corrida me proporcionou isso também. Então E voltando à primeira pergunta, eu não sou formado em Educação Física, eu tentei vários esportes, nunca fui bom em nenhum esporte, e
Mas aí depois dos 25 anos comecei a engordar bastante, tentei o Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação, e até que eu conheci o Guilherme, que tem uma assessoria que chama Graitin, que é ele que é o meu treinador. Obrigado, Gui, por ter me resgatado. Falo para ele que eu devo minha vida para ele, porque ele me resgatou, e hoje eu tenho uma qualidade de vida excelente. E meu outro treinador também, o Josué, que cuida da minha parte de reabilitação. E aí tem um outro colaborador do canal, que é o Rodolfo Pinheiro, que faz também fisioterapia, como para colaborar para que eu possa estar inteiro nessas provas. Não tem competição individual, né? Não tem. É sempre uma então, equipe, é um conjunto de amigos, né, que um se solidariza com o outro e a gente vai trazendo o melhor, passando experiência. Aquela pessoa que vem pelo primeiro dia na aula, a gente tentar acolher. Oh, não desiste, é difícil, porque às vezes eu não corria 100 metros. Hoje já tive o prazer de correr 75 quilômetros de montanha, que é eu jamais pensei que eu ia, domingo mesmo, eu fiz um relato da prova, jamais imaginei que eu chegaria correr num lugar daquele que eu nem sabia que existia. Até pouco tempo atrás, havia uma corrida ali na neve, só sabia que gente esquiava. E em cima disso, Rogério, dentre as várias provas que você já teve o prazer de correr, qual que é aquela que te colocou em um cenário mais complicado? Aquela que foi mais desafiadora para você? E por quê? É engraçado, né? Eu sempre gostei de desafio. Então, quando eu comecei a correr, a minha primeira prova foi a volta da Pampulha Internacional. 18 quilômetros. Muitos falam que eu sou maluco, né? Mas eu prefiro ser um louco assim, saudável. Exatamente. Então, essa prova aí eu tenho um carinho muito grande. Foi minha primeira prova, com 2 meses e meio eu tive que me preparar e consegui chegar nela com 94 quilos. Só comendo salada e atum, 90 dias, cara, foram essa minha vida, 90 dias sem sair de casa, nada de vida social. Hoje eu costumo dizer para as pessoas que você pode ter vida social e pode ter um esporte, praticar um esporte. Eu falo, você tem que movimentar o seu corpo, independente, procura o que agrade, né? E essa prova para mim, ela tem um carinho muito especial, que é a Pampulha. Eu vou fazer a quinta. E a minha primeira eu fiz em 2 horas e 7. A minha segunda eu fiz em 1 hora e 46, a minha terceira eu fiz em 1 hora e meia, e a minha quarta, que eu vim do Saara, tudo estrupiado, eu fiz em 1 hora e 40. Esse ano eu falei que eu quero fazer a quinta, chegar próximo de 1h20. É o meu objetivo agora, do último semestre, para mim fazer o quadro com as 5 medalhas e poder partir para um novo desafio ano que vem, que é a meia maratona de Noronha, que são próximo as datas coincidem. Então eu quero encerrar bem essa prova, vou treinar muito para tentar fazer 1 hora e 20 essa prova, que ela é uma prova que eu vou carregar pro resto da minha vida, no meu coração, que ela que me trouxe para o esporte e me deixou apaixonado. Você ali tem provas em cenários que são diferentes, né? Em montanha, em asfalto. A preparação para cada prova, ela é específica para um cenário? Como é que funciona isso? Quando você tem, por exemplo, numa semana uma montanha e na outra um asfalto, diferencia para você a preparação? Na verdade, como eu treino mais montanha, eu treino mais subida, então o asfalto acaba ficando um pouco mais confortável para mim correr, que a gente fala que fica reto, né, daí, né, quando você não está subindo uma montanha. Mas a preparação para uma maratona exige muita disciplina, muita disciplina. E muitas vezes as pessoas esquecem de descansar. E o descanso, a gente tem um educador físico aqui na mesa, pode falar até melhor que eu. O descanso para o corpo é essencial. Muitas vezes vale mais do que até um treino físico. Perfeito. Então a gente tem que estar sempre descansando, mas você tem que saber dosar. Sempre é o dosamento. E aí, como eu tenho um profissional de ponta que me treina aqui em Americana, então fica mais fácil para mim. Ele costuma fazer os meus treinos bem cadenciado com o que está programado para mim fazer. Então eu fiz 10 meia maratona, que nem na ultramaratona que eu estava me preparando, todo fim de semana eu corria uma meia maratona diferente, uma de montanha, intercalava com uma de rua. Eu tive a oportunidade de fazer a meia maratona do Parque de Foz do Iguaçu, das Cataratas, que é linda, maravilhosa, que está entre as 50 provas deslumbrantes.
Foi uma prova que me apaixonei também, recomendo quem for corredor, ou se quiser fazer uma caminhada lá, vale muito a pena, gente. É fantástico aquilo. Rogério, queria que você falasse sobre essa prova que você disputou nesse fim de semana. Como que é correr na neve? Quais são as principais dificuldades? Tem a neve em si, que a pisada é diferente, né? Também tem o frio. Queria saber o que mais te desafiou nessa prova. Já começa que ela larga às 7h30 da noite, 7h30 da manhã, e tá escuro ainda lá nessa região da Argentina. Então você tem que largar com uma lanterna de cabeça. E tá muito frio. A temperatura era menos 4 graus, sensação térmica de menos 10. Não estava caindo neve na hora, mas tinha nevado bastante aquela noite. E você não consegue fazer um aquecimento apropriado. Então, nem um alongamento. A gente fica mexendo, dando tapa nas coxas, assim, mas assim, os 3 primeiros quilômetros é uma sensação horrível. A panturrilha parece que tem 5 tijolos em cada uma nela. Pra você levantar ela do chão, cara. Eu sofri demais até o 7º quilômetro. Eu achei que até o 7º quilômetro eu não ia conseguir fazer essa prova. Porque eu sofri demais, não encaixava a respiração, porque você tem que correr com uma bandana e você precisa soltar muito o ar pela boca. E aquilo atrapalhava muito a minha respiração. Atrapalhava. E aí muitas vezes eu tinha que abaixar, minha boca ficava roxa, era muito frio. Aí quando deu 9h20 da manhã caiu uma nevasca, e que muitos falam que veio para judiar, eu falo que veio para consagrar a nossa prova. Eu tenho uma foto linda, maravilhosa, assim, que eu estou correndo de bandana, com a nevasca toda vindo, que um fotógrafo amigo meu tirou, profissional, né? Então eles conseguem fazer umas fotos bem legal. E essa foi minha maior dificuldade, encaixar a respiração para poder não sofrer na prova. Então, encaixar a respiração no frio, porque você respira muito ar gelado no seu pulmão. E é onde eu tive muita dificuldade mesmo. Então, depois do 7, eu acho que começa a liberar a endorfina, começa a ficar um pouco mais prazeroso. E aí depois vem a outra parte, desculpa, o Paulo comentou, na maratona a gente fica muito sozinho. Tem um vídeo até que eu gravo, depois se vocês tiverem oportunidade eu coloco no YouTube lá, eu gravo e eu falo assim, agora a gente está correndo sozinho, é eu e a minha passada, escutando a minha passada, mais nada, porque dos 350 competidores que tinha na prova, 68 eram loucos que nem eu, maratonista, entre homens e mulheres, 48 homens e 20 mulheres no desafio, que é um desafio pesado mesmo, não é uma prova fácil. Você vê gente chegando desmaiando, você pode quebrar um braço, eu afundei várias vezes, torci tornozelo, mas não faz a gente desistir não. Caí, filmei eu caindo, tem uma vídeo cacetada até, ainda brinco, né? Mas encaixar a respiração foi o mais difícil para mim, porque você tem que respirar esse ar gelado, e nós não temos isso no Brasil. Onde você vai treinar aqui que você... só você treinar dentro de uma geladeira, ficar ali fazendo Cooper, né? Porque numa câmera frigorífica, que a gente não tem isso. Então isso, mas aí eu cheguei na quarta lá, eu fiz um treino quinta e sexta e uma caminhada sábado, para poder melhor me adaptar. Eu tive 3 dias para me adaptar. E foi isso que me ajudou, mas a respiração é muito difícil. Perfeito, Rogério. Em Americana, 6 horas e 29 minutos. Estamos conversando com o Rogério Almeida, ultramaratonista de Americana. Na audiência do Grupo Liberal de Comunicação, o Alexandre Mirandola, também a Antônia Vicentim Rinaldi, os dois pelo Facebook, e pelo WhatsApp o Carlão Corintiano e também o Ibenício, falando sobre os jogos de Corinthians e Santos pela Copa Libertadores da América. Isso é assunto daqui a pouco. Para fechar, pelo menos da minha parte, Rogério, com relação ao futuro, você que tem aí um caminho legal na ultramaratona, tem um percurso específico que você almeja, que é o seu sonho, ou isso não passa tanto pela sua cabeça? Não, passa sim. Até tenho 2 desafios já para o ano que vem. E eu, como eu disse, né, eu não tenho patrocinadores, tenho colaboradores e coloco também uma parte do meu bolso. Então os 2 projetos são fazer o desafio do Dunga e do Pateta, que é janeiro, já está certo. Esse daí já arrumei colaboradores. E agora também o próximo desafio, que vai ser em maio do ano que vem, correr a muralha da China.
os 42 quilômetros da Muralha da China. Um caminho legal na ultramaratona. Tem um percurso específico que você almeja, que é o seu sonho, ou isso não passa tanto pela sua cabeça? Não, passa sim. Até tenho 2 desafios já para o ano que vem. E eu, como eu disse, né, eu não tenho patrocinadores, tenho colaboradores e coloco também uma parte do meu bolso. Então os 2 projetos são fazer o desafio do Dunga e do Pateta, que é janeiro, já está certo. Esse daí já arrumei colaboradores. E agora também o próximo desafio, que vai ser em maio do ano que vem, correr a Muralha da China. Os 42 quilômetros da Muralha da China, que é a maratona mais difícil do mundo, dizem. Depois eu posso contar para vocês. Eu ainda não fiz ela. Mas essas são as 2 provas do calendário do ano que vem, que já basicamente está certa. E a terceira que a gente almeja, e vamos ver se consegue os colaboradores nessa prova, que é fazer o deserto de Petra na Jordânia, para mim ir fechando os desertos. São ali as provas que você sonha ali no futuro próximo já conseguir. Isso. Pois não. Eu quero parabenizar mais uma vez, né? A superação, a vontade. Eu percebo que você fala de criança com uma emoção muito grande, isso é bacana, né? Eu creio que é essa saída, nós só temos uma saída, né? Que são as crianças, né? O ser adulto, o máximo ele pode dar um bom exemplo, né? Mas ele não vai consertar o mundo. Quem vão consertar o mundo são as crianças, eu tenho certeza disso. E que você continue nesse seu objetivo sempre. Parabéns, gostei muito dos seus slogans, né? Comer cansa, sofá mata, isso eu achei legal. Comer coçar é só começar. Eu acho isso aí realmente frases de efeito que acabam de uma maneira simples passando a tua filosofia de vida hoje, né, para muita gente. Parabéns, Rogério, você é um exemplo. Muito obrigado, e a gente vai continuar com o projeto do Correr Cansa, Sofá Mata. E eu procuro incentivar assim as crianças, porque eles são os nossos futuros, né? Se a gente não acreditar nas crianças, não vamos ter um país melhor. Um ano bem difícil que estamos passando, mas eu acho que todo mundo de mão dada, cada um colocando seu tijolinho, as coisas vão melhorar para todos nós. Obrigado pela oportunidade, parabéns a vocês por incentivar o esporte. Muito poucas pessoas abrem para gente que é amador, sofre no dia a dia correndo debaixo de chuva, sol, abre uma oportunidade para falar desse esporte que é tão gratificante e maravilhoso. Eu posso discordar? Você é muito profissional, você não é nada amador não. Você é muito profissional, porque o esporte profissional não é só aquele que remunera. O esporte profissional é aquele que o atleta tem postura profissional e você tem postura profissional. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Rogério, obrigado por ter vindo também, por ter aceitado o convite, e próximas vezes aí a gente combina também mais coisas, né? Quando você for correr a Muralha da China, a gente quer saber o seu relato também aí, para ver se realmente na sua visão é a mais difícil do mundo também. E depois também passo também para vocês, se vocês quiserem, em janeiro também o desafio do Dunga e do Pateta. Para quem não sabe, são 4 dias de prova, né? Você começa correndo 5 km na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 no domingo. Na Disney, pelo jeito, né? Pelos personagens deve ser na Disney. Isso. Beleza, tranquilo, legal, passa pra gente. Perfeito, Rogério. Muito obrigado pela sua vinda, né? Pela disponibilidade com o Grupo Liberal de Comunicação. Nós, claro, desejamos a você muita sorte nessa empreitada, que você continue aí tendo êxito nesses seus objetivos, e o mais importante que acredito, né, o esporte como meio de tornar a sua vida mais saudável, né? Acredito que seja essa a grande lição. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, não desista dos seus sonhos, viu? A mensagem que eu queria deixar para os ouvintes da rádio, da internet e o pessoal do Facebook, do Instagram, que está nos acompanhando. Nunca desista dos seus sonhos. É possível. Ninguém precisa correr que nem o Bolt, que viaja o mundo todo para correr 100 metros. Ele corre rápido, mas cada um pode correr no seu tempo e alcançar o seu objetivo, nem se for caminhando. Obrigado a todos. Show de bola. Perfeito. Muito obrigado. Esse